Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Henry avisa Arif que pelo menos ninguém ficou ferido. Bahar pede desculpas a Henry pelo que Sirin fez, já que afinal ela é irmã dele. Henry diz que foi ele quem a contratou e que a culpa não é dele, então diz às crianças que hoje eles podem ir juntos ao museu e assistir a um filme à noite se quiserem. Bahar dá permissão aos seus filhos e eles sorriem felizes. Mais tarde, vemos que Raif está ajudando Seida na cozinha. Ela pede que ele ajude a picar cebola e alho. Enquanto Raif faz isso, ele começa a chorar por causa da cebola. A campainha toca e quando ele abre a porta para Bahar, pergunta por que ele está chorando. Raif decide fazer uma brincadeira e conta que algo aconteceu com Seida. Quando ela estava limpando, ela caiu. Bahar, muito preocupado, começa a chorar, mas Seida sai rapidamente da cozinha e pede à amiga que não acredite nas palavras de Raif, pois ela gosta de fazer brincadeiras. Raif não para de rir, Fazília recebe Bahar e eles vão trabalhar. Por outro lado, Henry e as crianças chegam em casa depois de irem ao museu. Ele avisa que podem ir brincar no quarto de Satyumis enquanto pedem pizza para comer. As crianças sobem para a sala e Satyumis pega um marcador para fazer o jogo de perguntas. Ele pede que não façam perguntas sobre bebês e pergunta a Nizam se ele tem um filho e de quem gosta. Ela responde que não. Doruk conta para a irmã que o cinto aperta e machuca a barriga quando ele está sentado. Nizam pede que ele se levante e tire o cinto. Satyumis vê o cinto de Doruk e pergunta se eles já receberam uma surra forte dos pais. Nizam e Doruk, assustados, respondem que nunca. Satyumis lembra como Dursun lhe bateu forte com o cinto e fica muito triste. Ele apenas pede que continuem jogando, mas Nizam o encara. Na casa de Fazile, o escritor pergunta a Bahar se Raif ligou para ela para conversar a sós sobre Seida. Bahar olha para o chão e diz que não. Fazile sorrindo diz que foi assim, mas não quer falar sobre isso. Ela pergunta diretamente se ele sabe se há algo entre os dois. Bahar não se sente em condições de responder, mas Fazile diz que ela não é cega para não perceber que algo está acontecendo. Porém, ele está curioso para saber por que Seida não aceitou o anel de Raif. Pode ser por causa da deficiência do filho. Bahar responde que não é assim. Seida não aceitou porque não acredita ser uma mulher como Raif merece. Fazile pergunta a Bahar se ela acredita que Seida e Raif seriam dignos de um relacionamento. Bahar responde que considera todos dignos de tudo. Embora Seida a princípio possa parecer mal comportada, ao conhecê-lo percebe que é uma mulher de bom coração, sensível, gentil e amoroso. Na verdade, eles se relacionam com ela como se fossem irmãs e ele a considera sua companheira de batalha. Aconteça o que acontecer, ele está sempre ao lado dela para apoiá-la. Bahar diz a Fazile que quando eles chegaram a Tarlabazi, na primeira vez que Doruk viu Seida, ele pensou que ela era uma princesa, e ele está certo, ela é uma princesa guerreira. Seida e Raif terminam de preparar o risoto e se divertem passando momentos juntos. Poucos minutos depois todos estão sentados à mesa e Seida serve o risoto. Fazile a parabeniza por ser ainda melhor do que o que seu filho prepara. Raif sorri e todos comem enquanto se divertem. Yusuf vai até a casa de Enver e bate na porta. O alfaiate abre e pergunta o que ele está oferecendo. Yusuf diz que sabe que outro dia deu dinheiro para o aluguel do filho, mas ele não pagou a manutenção. Enver lamenta e diz que se esqueceu de fazer isso, e Yusuf acrescenta que Bahar também se esqueceu de pagar. Enver diz a ele que pagará tudo, mas no momento ele não tem dinheiro, então dará a ele amanhã. Yusuf diz a ele que ele sempre inventa uma nova desculpa e pede que ele pague em dia, pelo menos uma vez na vida. Enver diz a ele que ele não faz isso e não é um caixa eletrônico para ter dinheiro quando quiser. Ele então diz ao velho que não tem dinheiro disponível, mas Yusuf diz que não quer ouvir mais desculpas e deve pagar a manutenção do prédio. Enver manda ele esperar para ver se Sirin tem dinheiro. O alfaiate bate na porta do banheiro, mas Sirin não responde. Enver vai até o quarto da maluca e encontra uma carta, que começa com a frase "Querido pai". O alfaiate diz que Sirin sempre fala a mesma coisa e está farto. Então, Enver encontra um envelope embaixo do colchão, tira 100 liras dele e o coloca de volta no lugar. Nesse momento chega Sirin e Enver avisa que teve que pegar dinheiro para pagar a manutenção porque Yusuf está na porta. Enver diz a Yusuf que isso é suficiente para pagar a manutenção dele e de Bahar, mas ele deve dar-lhe o troco agora. Yusuf responde que não tem. Enver diz que quando tiver o troco irá devolver o dinheiro.
Ele fecha a porta e Yusuf irritado desce as escadas, onde encontra Arif e Seida e pede dinheiro emprestado, mas eles dizem não e Yusuf vai embora. Seida diz que tinha, mas não queria emprestar para ele. Arif também diz que tinha. Seida pergunta a Arif o que ele lhe ofereceu e ele diz que precisa lhe contar uma coisa. Seida o convida a entrar, mas ele terá que esperar um pouco até que Arda termine sua tarefa com a ajuda dela. Enver está jantando enquanto assiste sua novela favorita. Sirin chega e pergunta se pode falar com ele. Enver responde que não sabe e pergunta o que. Sirin senta-se ao lado dele e diz-lhe que se trata da sua demissão. Enver se prepara para ouvi-la e Sirin diz que sabe que ele a culpa por isso, mas pede que ela acredite nele porque algo diferente aconteceu. A louca explica que eles foram muito rudes com ela. Enver suspira, deixa a comida na mesa e desliga a televisão, depois pede a Sirin que explique o ocorrido. Sirin diz que ela não sabe o que lhe contaram, mas Enver a interrompe e diz que não lhe contaram nada porque ela não falou com ninguém. Sirin pensa e conta que esta manhã Bahar veio ao refeitório com as crianças e Enver os convidou para tomar café da manhã. Ela pensou que iam convidá-la para sentar com eles, mas não o fizeram. Ao mesmo tempo Arif espera e Seida chega e se senta. Arif avisa Seida que vai contar algo a ela, mas pede que ela prometa que manterá a calma. Seida promete e Arif se prepara para pegar seu celular. No andar de cima, Sirin pede a Enver que imagine que todos estão prontos para o café da manhã, mas ela o serve. Ela pergunta ao velho se ele acredita nisso, porque ninguém a convidou para sentar à mesa e a trataram como uma criada, como se Bahar não fosse sua irmã, como se ela não fosse tia de seus filhos. Ela tinha que atender todo mundo e até pediram para ela dar água ao gato e ela deu. A louca ondulada começa a insultar as crianças e a falar mal de Nisa. Enver fica bravo e pede para ele parar. Ele pega suas coisas e diz que é melhor ir trabalhar na oficina porque tem muito o que fazer. Sirin grita com ele que ele nunca acredita no que lhe diz e está sempre do lado deles. A louca está furiosa. Arif fez Seida ouvir a gravação de Sirin confessando seu crime. Seida, cheia de raiva, se levanta e diz que terá que matá-la, mas Arif pede que ela não o faça e a impede. Seida grita com ele que não tem outra saída. Se Bahar não a matar ela terá que fazer isso. Ela pede a Arif que a deixe fazer isso e assim Bahar cuidará de Arda se ela for para a cadeia. Seida tenta se libertar, mas Arif diz que ela prometeu manter a calma. Seida diz a ele que não consegue se acalmar. Sirin é um assassino e matou Sar. Então ela pergunta a Arif o que eles farão e se contarão ou não a Bahar. Arif responde que não por enquanto, até que tenham certeza. Seida pergunta por que eles não têm certeza e que mais provas ele deseja. Seida sugere que levem o celular à polícia para que saibam que Sirin admitiu ser culpado e a prendem. Arif diz a ela que a justiça não funciona assim, ele já conversou com Kisme e ela disse que isso não pode ser tomado como prova. Seida diz que ouviram como Sirin confessou seu crime. Arif pergunta se ela não está ouvindo. Ela está dizendo que isso não funciona, não é prova e também não é culpa dela. Seida pergunta o que farão e Arif pede que ela se sente para explicar com calma. Seida se sente e Arif também. Ele conta que hoje esteve no hospital para ver se há câmeras de segurança, mas descobriu que não tem. Kisme recomendou que ele fizesse isso. Seida pensa e diz que lhe ocorre que se não for para a cadeia eles poderiam levar Sirin para uma clínica porque ela é louca, eles não podem esperar que ela acabe com todas as suas vidas. Arif avisa que Kisme lhe disse a mesma coisa e Seida diz que concorda. Da mesma forma, ela pergunta se Kisme não lhe contou como eles poderiam conseguir isso. Arif diz a ela que Sirin estava indo com um médico, mas depois ele parou de vê-la. Seida diz que sabe e Arif pede que ela descubra que médica ela é. Seida diz que fará isso e sabe que foi uma recomendação do Dr. Yale, mas pergunta para que serve. Arif responde que se o médico disser que Sirin é uma pessoa perigosa, Enver, e ele puder explicar isso a Bahar, eles pedirão que ele ouça a gravação. Por que disseram que era melhor alguém da família denunciar, principalmente Enver porque ele mora com ela? Seida pergunta por que eles não poderiam contar agora. Arif diz que eles podem não conseguir nada e Bahar ficaria furioso se eles não conseguissem mandar Sirin para a prisão ou para a clínica. Arif acha que Bahar poderia matar Sirin. Seida fica mais preocupada e diz a Arif que ele tem toda a razão. Arif pede que ela ligue imediatamente para Yale e Seida pega seu celular. Ela diz que não tem muita bateria e espera que ela não acabe enquanto ela fala, xingando também Sirin.
Seida consegue entrar em contato com Yale e pede desculpas por ligar para ela tão tarde, mas é um assunto importante. Seida pergunta se ele se lembra do psiquiatra que tratava de Sirin, porque é para entregá-lo a um amigo que precisa de ajuda. Yale concorda e dá a ela o número que Seida anota. Por outro lado, Enver está preocupado na oficina e de repente recebe uma ligação. É sobre Yale. Arif sai do apartamento de Seida com o número do psiquiatra em mãos, diz a Seida que Sirin não consegue saber disso e pede que ela tenha paciência. Seida diz a ela que ela está bem e que não é burra. Bahar chega de repente e pensa que Arif está de visita. O jovem diz que sim, ele estava cumprimentando Seida. Seida pergunta à amiga o que está acontecendo e de onde ela vem. A mulher conta que foi tirar o lixo. Enver também chega e cumprimenta a todos, depois conta que Yale ligou para ele e disse que Seida lhe pediu o número de um médico que termina em 9 e não 8 como ele disse a ela. O alfaiate conta que Yale ligou para ela, mas ela não atendeu. Seida conta a ele que seu celular ficou sem bateria e Enver imediatamente pergunta o que há de errado e por que ela quer o número do médico. Seida permanece em silêncio e Arif explica a Enver que pediu a Seida que ligasse para saber o número do médico porque um amigo precisa do número. Enver diz que está tudo bem, mas Bahar acha estranho. Da mesma forma, Enver ressalta que Sirin precisa consultar aquele médico e Bahar acha que isso seria muito conveniente, já que sua irmã tem estado muito mal ultimamente. Enver se preocupa e Seida acredita que Bahar está certo. O alfaiate informa que Sirin lhe contou que esta manhã teve um problema, que foram todos ao refeitório e não a convidaram para se sentar. Ele pede que expliquem o que aconteceu exatamente. Arif diz que não acha que seja tão importante, mas Enver diz que lhe parece importante. O alfaiate pede que expliquem novamente. Arif conta a ela tudo que Satyumis contou a Henry, tudo que Sirin contou a ela e que o empresário ficou chateado e por isso a demitiu. Enver diz que Henry tem razão e que foi bom ela ter despedido a filha maluca. Ele se pergunta como Sirin pôde dizer isso a um menino. Arif também lhe conta que Sirin destruiu parte do refeitório, quebrando os copos, os pratos e tudo que encontrou. Enver não consegue acreditar e se pergunta como Sirin pôde fazer isso. O alfaiate acredita que sua filha é rude e ingrata. Em seguida, ela pede a Arif que lhe faça uma lista de todos os danos que Sirin causou e ela terá que pagar por tudo. Ele sai sem antes garantir que sua filha pagará. Seida diz que Sirin está deixando Enver louco e Bahar diz que Sirin os está irritando de propósito. Seida e Bahar se despedem de Arif, mas ele pergunta a Bahar onde estão as crianças. Ela conta a ele que eles estão com Henry na casa dela e Arif conta que havia esquecido. Ele diz a Bahar que deve lhe contar algo e pergunta se ele pode entrar. Bahar abre a porta e quando eles entram oferece um café a ela. Arif aceita e se aproxima. Bahar diz que também quer um. Então, ela pergunta a Bahar se ele quer falar com ela. Arif fica em silêncio, depois conta a ela que viu Kisme e ela lhe disse que a situação com Sen já foi resolvida e ele não precisa mais se preocupar. Bahar pergunta se isso é verdade e Arif confirma. Ele diz para ela não ter mais medo porque Kisme já cuidou disso. Bahar está feliz e se sente muito calmo. A senhora diz que se sente muito melhor e agradece a Arif. Ele hesita um pouco, mas se aproxima e olha para Bahar enquanto ela prepara o café. O jovem pergunta por que ele não lhe contou nada e Bahar não responde. Arif diz que agora sabe de tudo e pergunta se foi tão difícil pedir-lhe ajuda enquanto ele estava com problemas. Bahar diz a ele que ele realmente não tem nada a ver com isso, além de que o colocou em tantos problemas e essa nunca foi sua intenção. Ela confessa que estava com medo e Arif a encara. Então ele sorri e Bahar também. Ela pergunta por que ele está sorrindo. Arif fica em silêncio por um momento, depois conta a ela que teve problemas quando a conheceu. Ele se aproxima e diz que ela olhou para ele quando saiu da caminhonete naquela noite e ele se meteu em problemas. Ele esteve em problemas desde aquele dia em que ele a viu. Da mesma forma, Arif sorri novamente e Bahar também. Arif diz a ela que quer isso em sua vida para sempre, quer que ela seja seu problema até a morte. Bahar não hesita e o beija rapidamente. Vemos que ao mesmo tempo Fazil escreve mais uma página de seu livro, ouvindo a voz de Bahar na gravação dizendo que quer ser uma mãe que sente, que pensa, que tem emoções, que não tem medo de enfrentar a vida. Ela expressa que quer viver o agora porque durante muito tempo tentou ser mãe e não mulher. Ela não agirá mais como uma mãe feliz apenas para deixar seus filhos felizes, desta vez ela será verdadeiramente feliz.
Bahar e Arif sorriem e se beijam novamente enquanto se abraçam apertados. No dia seguinte, Bahar acorda e sorri. A senhora diz que o ama demais e volta a sorrir. De repente vemos que Doruk também está acordado e Bahar toca seu rosto. O menino fica muito feliz e diz à mãe que também a ama demais. Bahar abraça o filho e Nisa acorda. Ela pergunta se ninguém a ama. Bahar pede que ela se aproxime e conscientemente diz que a ama. Então ela faz cócegas em Doruk e eles brincam muito felizes. Por outro lado, Arif também é muito sorridente e arruma o cabelo. Yusuf informa que Seida quer falar com ele e ele avisa que ela vem. Arif se olha novamente no espelho e se prepara. Então ele abre a porta para Seida que está com Arda. Eles se cumprimentam e Seida pergunta se ele já deu o número do médico de Sirin para Kisme. Arif pede que ele se acalme, pois ele só lhe deu ontem à noite. Seida diz a ele que talvez ela já tenha ligado para ele. Yusuf intervém e pergunta do que estão falando, mas Seida pede ao velho careca que não se envolva no que não lhe interessa. Então ele pergunta por que ele está vestido como se fosse correr a maratona do vovô. Yusuf se ofende e a chama de rude. O velho cocoliso vai embora dizendo que tem uma namorada muito jovem e linda. Seida diz a ela o quão abençoada aquela mulher é. De repente, Sirin desse Seida pergunta onde ele vai tão cedo porque não tem mais emprego. Sirin responde que ela não liga, ela já sabe que irá para o inferno e se quiser eles podem ir juntos. Seida apenas olha para ela e Sirin diz que ela contou tudo ao pai e eles discutiram por causa dele. Da mesma forma, ele conta a Seida que Enver tem um problema cardíaco e que algo pode acontecer com ele. Seida diz a ela que ela age como se importasse muito e que eles não diriam nada ao pai se ela não agisse como uma louca. Arif pede que Sirin vá embora e não cause mais problemas. A garota louca e ondulada amaldiçoa Seida e vai embora. Sirin está saindo do prédio, mas ouve Seida dizer que espera que ele apodreça na prisão logo. Ela para e pergunta do que ele está falando. Seida diz que sabe muito bem do que ele está falando. Sirin diz a ele que ele nunca verá isso e vai embora. Arif reclama com Seida porque ela mandou ele ficar de boca fechada. Seida não fala nada. Então Arif recebe uma ligação de Kisme informando que acabou de falar com o médico. Sirin caminha pelas ruas e lembra que Seida desejou apodrecer na prisão. A maluca ondulada vê uma viatura policial e fica nervosa. Então ele continua seu caminho. Arif avisa Seida que o psiquiatra não quis dar nenhuma informação a Kisme porque eles trabalham em total sigilo e só falarão se o tribunal ordenar. Ele diz que Kisme não tinha muita esperança, mas queria tentar a sorte. Seida diz a Arif que se esse demônio for salvo novamente, se ela conseguir superar isso ele terá que matá-la. Arif pede que ela se acalme, mas Seida diz que não pode porque Sirin sempre acha que ela consegue o que quer e isso não é justo, pois até os médicos estão com ela. Arif diz a ela com muita certeza de que ninguém está do lado de Sirin e pede que ela pare de provocá-la porque não a encontrarão se ela escapar. Seida diz que está tudo bem, pois ela tem razão. Arif informa que vai conversar com Kisme sobre todo esse assunto e Seida se oferece para acompanhá-lo. Arif aceita e Seida diz que contará a Fazilha que se atrasará e deixará Arda com o avô. Por outro lado, Sirin está no parque e vê dois policiais se aproximando. A louca ondulada se vira muito nervosa. Mais tarde, Seida e Arif se encontram com Kisme. Seida pergunta ao advogado o que farão com Sirin porque ele não pode ser preso ou internado. Ela jura que vai enlouquecer e que terão que interná-la. Kisme diz a eles que eles precisam provar que Sirin pode machucar a si mesmo ou a outras pessoas. Arif pergunta a ele o que aconteceu com os danos que ele causou no refeitório. Eles não podem usar aquele vídeo como prova. Kisme diz a ele que viu a gravação, mas não está claro quando ela está terminando as coisas. Seida lamenta e Kisme diz que o mais difícil é que a família de Sirin não está envolvida, então antes de tudo eles têm que conhecer Enver e também Bahar. Arif diz à irmã que mesmo que os convencessem, ele tem certeza de que Bahar perderia, ou seja, se Sirin não pagasse pela culpa dela por ter matado Sarp, eles não conseguiriam ajudá-la a se recuperar. Seida afirma que Arif tem razão, mas Kisme garante que se os familiares não quiserem se envolver não haverá outra forma de internar Sirin. Arif se preocupa muito. Na alfaiataria, Bahar conta a Enver que a editora do livro está muito animada porque foi isso que Fazilha contou a ela. O escritor mandou algumas páginas para ela e eles adoraram a história. A senhora diz que ainda não viu nada,
mas Fazília vai mandá-la mais tarde para ler o livro e por isso ela está muito animada. Enver fica feliz e diz a ela que está uma ótima notícia, e que a observa desde que ela chegou e hoje ela está um pouco diferente, parece uma mulher cheia de vida e até seus olhos estão sorrindo. Enver diz a ele que quando a vê feliz também se sente muito melhor. Bahar agradece e o chama de pai, depois revela que é verdade que ela acordou muito feliz e com sorte hoje. Enver diz a ela que ela sempre quer que ela se sinta feliz e quer vê-la sorrir a cada minuto. Bahar diz a ela que espera que todos possam ser felizes juntos. Aí Bahar se despede porque tem que fazer algumas coisas, ela avisa que vai buscar Arda em 1 hora. No entanto, Enver diz a ele para demorar o tempo que quiser, já que ele e Arda estão bem. Bahar pede a Enver que converse com Arif sobre os vazamentos, pois ele não pode continuar trabalhando assim. O alfaiate avisa que fará isso e Bahar também se despede de Arda. Seida aproveita o fato de estar com Kisme e pergunta se ela sabe o que vai acontecer com seu filho Arda. O advogado responde que é muito provável que o leve embora. Seida diz a Kisme que é bom ela não ter filhos e ela jura, porque às vezes isso a deixa muito triste e ela sofre muito sabendo que vão separá-la do filho, o filho que ela criou. Arif pede que ele não se preocupe, pois pensarão em uma solução. A perturbada Seida pergunta o que eles podem fazer se tudo exigir dinheiro. Arif pede para ele não perder as esperanças, eles vão dar um jeito e não vão entregar Arda tão facilmente. Seida sorri e diz a Kisme que seu irmão é um amor, ela o abraça e diz que não há ninguém melhor que ele. Kisme os observa sorrindo. Por outro lado, vemos que Bahar está em uma loja de cosméticos e se olha no espelho, sorrindo. Uma vendedora se aproxima e pergunta como pode ajudá-la. Bahar diz que estava só olhando e a senhora explica que aqueles batons estão em promoção e com um ótimo desconto. Em seguida, ele pega um batom que sugere para uso diário e pede que ele se sente para experimentar. Bahar faz isso e a senhora passa um pouco de batom nela. Ela também traz um espelho e quando Bahar olha nele ela fica muito bonita. A vendedora pergunta a Bahar se ela vai comprar um, mas a senhora diz que não e se despede. Porém, antes de sair da loja, Bahar pensa e volta avisando a senhora que por estar em oferta especial ele aceitará um. A senhora vai em busca do produto e Bahar olha outros batons. Poucas horas depois, Seida e Fazília estão trabalhando em casa. Raif se aproxima e pede para ele comer peixe hoje. Seida pergunta que tipo de peixe ele deve comparar, mas Raif pede para ele sair para almoçar em um bom restaurante de frente para o mar para apreciar a paisagem. Seida fica feliz e diz que seria incrível, pois faz muito tempo que não vai a um desses lugares e nem se lembra da última vez que foi. Raif pede que ela vá agora mesmo, mas Seida fica sem graça e olha para Fazília que lhe dá permissão, já que ela não tem muito o que fazer. Seida aceita apenas com a condição de também acompanhá-los, pois depois de tantos dias trancada em casa ela até perdeu a cor da pele. Fazília tenta convencer a mãe e Fazília concorda em ir com eles. Em casa, Bahar experimenta o batom e também o usa como blush no rosto, depois toca com muita alegria o anel em formato de coração que Arif lhe deu. Seida fica fascinada por estar em um lugar como este e tudo parece legal para ela. Raif faz uma piada e ela pede para ele não zombar dela já que ela não vem com tanta frequência àquele lugar. Raif conta a ela que diz que se lembrou disso e mostra algumas flores para ela. De repente, uma mulher reconhece Fazília e se aproxima para cumprimentá-la. A senhora diz a Fazília que está feliz em vê-la e outro dia estava pensando nela. Ela se perguntava o que havia acontecido com ela porque eles não se viam há muitos anos. Da mesma forma, ele diz à escritora que ela está maravilhosa. Fazília agradece pela gentileza e diz que ela também está linda. Fazília então a apresenta ao filho Raif, depois olha para Seida e decide apresentá-la como namorada do filho. Seida fica tão emocionada e alegre ao ouvir isso que se levanta, beija as mãos da mulher e a abraça. A mulher diz que é uma menina muito efusiva, se despede e vai embora. Seida se senta, mas Fazília e Raif não param de rir do que ela fez. Então Seida pergunta a Fazília quem ela era e a escritora responde que não sabe porque não se lembra, mas queria evitar ser rude. Todos riem alto e Fazília deseja que eles aproveitem a comida. À noite, Enver entra no quarto de Sirin e pede para ele se levantar. Ele tira um envelope com dinheiro de debaixo do colchão e pega algumas notas. Sirin pergunta o que ele está fazendo e seu pai lhe diz que pagará sua dívida com seu dinheiro. Sirin diz que não deve a ninguém,
mas Enver diz que deve a Henry todos os utensílios que quebrou em sua cafeteria e que pagará cada centavo. Sirin tenta impedi-lo e ao fazê-lo coça a mão do pai. Ela diz a ele que sente muito e que não foi intencional, mas Enver, desapontado, apenas responde que tudo o que ela faz é um erro. Sirin diz que lhe explicou tudo e Enver diz que sabe e também aprova o que fizeram. O alfaiate vai embora e Sirin começa a gritar que sua mãe ficaria chateada com ele se o visse, mas Enver não liga e sai do apartamento. Sirin procura um lugar onde esconda seu dinheiro. Enver chega na casa de Arif e pede que ele dê aquele dinheiro a Henry, pois não consegue olhá-lo nos olhos depois do que sua filha fez. Arif, ao receber o dinheiro, vê o arranhão na mão de Enver e pergunta o que aconteceu. Enver diz que não é nada e volta para seu apartamento. Ele olha para o ferimento por alguns segundos e abre a porta. Por outro lado, vemos Dursun caminhando pela rua. Um caminhão para 2 homens o agarram e o forçam a entrar no veículo. Dursun grita o que querem dele. De repente vê um homem à sua frente e pergunta-lhe o que quer e quem é, sem que lhe entregue um documento e lhe pede que assine se quiser ser livre. Dursun pergunta o que é isso e Sen responde que naquele documento dá a custódia de Arda Seida. Dursun diz com raiva que aquela criança é filho dele e ele não vai assinar nada. Sen pega a arma e coloca na boca. Dursun diz para ele não se envolver porque Arda é seu filho, então ele não assinará. O reciclador desafia Sen e ele saca uma arma e coloca na boca de Dursun. Depois diz a ele que como vocês podem ver ele tem que assinar ou matará sua família, cada um deles, e os enterrará. Da mesma forma, pergunta a Dursun se ele entende. O reciclador balança a cabeça e, apavorado, diz que vai fazer isso, que vai assinar o documento. Sen guarda a arma e Dursun chora e assina o documento. Sen avisa para não tentar acusá-los enquanto guarda o documento, pois isso não seria bom para ele. Depois Sen ordena que o joguem para fora da van ainda em movimento. Depois liga para Kisme e avisa que o documento já está assinado. Kisme agradece alegremente e diz que o ama demais. Ele responde que a ama também. Henry cumprimenta Kisme e ela se despede de Sen e desliga a ligação. Henry pergunta por que ele não consegue contatá-la há dias. Kisme respira fundo e responde que não quer mais continuar seu relacionamento com ele. Henry fica muito surpreso. Enver entra em seu apartamento e Sirin pergunta por que ela voltou se acabou de sair. Enver diz que o ferro estava danificado e que ela trouxe algumas roupas para passar em casa. Sirin pede que ela o ajude, mas Enver com raiva diz a ela que não precisa dela e na verdade não quer nada dela. Sirin insiste em querer ajudá-lo, mas Enver não permite. Sirin grita com ela se ela quer que ele vá embora então, ela não quer ficar em um lugar onde eles não a querem. Enver apenas diz que não se importa com o que faz da vida. Sirin, muito chateado, grita com o pai que ele é o pior pai do mundo. Ela não imagina o quanto o odeia e deseja que ele tivesse morreu em vez de sua mãe. Enver tenta se controlar e sai de casa. Sirin começa a chorar e destruir suas roupas. A louca ondulada olha a foto da mãe e pergunta por que ela deixou. Por que o pai dela simplesmente não morreu no lugar dela? E ela também grita que odeia Bahar porque é tudo culpa dela. Seida leva chá para Fazilha e Raif. O jovem pergunta à mãe por que ela contou à mulher do restaurante que Seida era sua namorada. Seida, envergonhada, diz que a mãe só disse isso por gentileza. Ela não era obrigada a dizer que trabalhava para eles. Raif diz que sente que eles estão namorando, já que Seida o beija o tempo todo. Seida pede a Fazilha que não acredite nas palavras do filho porque ele só diz isso para chateá-la, mas o escritor diz que ela não fica surpresa. Seida diz a Raif que sua mãe sabe o que está acontecendo, então ela não pode enganá-la. Raif pergunta a Fazilha o que está acontecendo. A escritora diz que a única coisa que sabe é que Seida é namorada do filho. O que ela não sabe é se o filho é namorado de Seida. Ela sai e Seida se aproxima de Raif levantando os braços e ele pede que ela não bata nele. Ela sorri, abaixa as mãos e o beija na bochecha. Raif pega uma das mãos dela e a beija, pede para ela sentar em seu colo e juntos eles dão uma volta pela casa na cadeira de rodas de Raif enquanto ainda riem e comemoram. Enquanto isso, Kisme liga para seu irmão Arif e pede que ele vá ao seu escritório, pois tem algo para entregar a ele. Depois de desligar, Sen diz que não se sente confortável porque acha que os homens que os procuram já suspeitam de sua localização. Kisme pede para ele não se preocupar e promete que em 2 dias eles partirão juntos. Sen sorrindo diz que ele está esperando por isso há muito tempo.
então ele pode fazer isso por mais 2 dias. Ambos sorriem. Doruk está na sala de sua casa olhando pela janela em direção à rua, onde há um colchão jogado no lixo. A campainha toca e Doruk abre a porta e vê sua tia Sirin, que pergunta onde estão sua mãe e irmã. Doruk responde que sua mãe está dormindo e Nizam está no banheiro. Sirin entra silenciosamente na sala e pergunta a Doruk a que horas ele acorda Bahar. O menino responde isso logo. O menino olha novamente pela janela e Sirin pergunta por que ele está olhando tanto. Doruk responde que há algo e ele está olhando. Sirin também aparece e Doruk pergunta se colocaram aquele colchão ali para brincar de pular. Sirin, sorrindo, responde que sim, para brincar de pular, mas da janela. Ela pergunta se ele tem interesse em fazer isso e Doruk pergunta se não é muito alto. A louca e ondulada diz que é verdade, mas ela sabe que quando ele cai no colchão fica muito macio. Na verdade, eles acham graça que, se ela pudesse, ela também se atiraria. Doruk pergunta se ele está muito mole e Sirin confirma dizendo que vai sentir. Ela também garante que já fez isso 3 vezes. Doruk pergunta como deve fazer. Sirin diz que a única coisa que ele precisa fazer é calcular a queda. É uma questão de perder o medo e pronto. Doruk diz que gostaria de tentar e pergunta a Sirin se ele pode pular agora. A louca ondulado ensina a se concentrar. Doruk pede que Sirin desça e fique próximo ao colchão para que ele possa recebê-lo e não se machucar. Sirin, muito animado, aceita e desce as escadas. Doruk se levanta e coloca os pés na beirada da janela. Sirin, sorrindo da rua, pede para ele pular agora e não esquecer que ela é sua tia e o que ela lhe contou. Doruk fecha os olhos, solta as mãos, e quando está prestes a pular, Bahar o puxa pelas roupas e cai com ele no chão. Ela grita com ele perguntando o que ele pensa que está fazendo e Nizam chega perguntando o que aconteceu. Doruk explica para a mãe que estava brincando com a tia Sirin, que está lá embaixo para pegá-lo. Bahar fica chateado e pergunta se ela está lá embaixo e Doruk responde que sim. Bahar olha com raiva pela janela e seu olhar encontra o de Sirin em fuga. Ela sai correndo do prédio e da alfaiataria Seida e Enver correm atrás dela. Sirin machuca o pé e não consegue mais correr. Bahar consegue alcançá-la e a joga no chão, dizendo que ela é uma pessoa estúpida. Então ele bate nela com todas as forças, querendo matá-la. Enver e Seida chegam e a seguram, mas Bahar grita que Doruk ia se matar por causa de Sirin. A senhora consegue se libertar e joga Sirin novamente no chão. E Enver a impede, Sirin a impede para fugir. Enver tenta acalmar Bahar e ela conta que aquela mulher estava prestes a fazer seu filho se matar e o pegou no último segundo. Sirin aparece fugindo com muita dor e chorando. Poucos minutos depois, vemos que todos estão na casa de Bahar e a senhora abraça os filhos. Seida abre a porta para Arif e ele pergunta o que aconteceu. Ela conta a ele que Sirin é um demônio, disse a Doruk para pular da janela e ela o pegaria, e então com aquela brincadeira ela estava prestes a matar a criança. Arif entra na sala e pergunta a Doruk se ele está bem. Bahar e seus filhos olham para ele e ele diz que sente muito. Enver lamenta e Seida fica triste. Então Arif pede a Seida que leve as crianças para casa, pois ele deve conversar sobre algo importante com Bahar e Enver. Bahar pede que ele não faça isso porque quer ter os filhos ao seu lado por mais um tempo. Seida recomenda que sua amiga ouça melhor o que Arif tem a dizer a ela e que Enver faça o mesmo. Seida incentiva as crianças a irem com ela e Arif lhe dá um envelope. Seida sai com as crianças. Arif se senta, diz que não sabe como dizer isso, mas depois de respirar confessa que Sarp não morreu naturalmente, mas foi morto por Sirin. Bahar e Enver ficam sem fôlego. Então, Arif permite que ouçam a gravação em seu telefone enquanto fazem. Bahar lembra do momento em que estava no hospital com Sarp, disse-lhe que tudo o que queria era poder envelhecer juntos e isso parecia a maneira mais linda de viver dizendo eu te amo. Bahar fica muito triste ao ver o estado de Enver pergunta onde ele tem o remédio. O alfaiate diz que está na casa ao lado da televisão. A senhora pede-lhe as chaves para subir para pegar o remédio, pois ele não parece bem e pede a Arif que fique com o pai. Seida está na porta esperando e pergunta o que aconteceu. Bahar apenas responde que irá buscar o remédio do pai. Nizam sai e pergunta a Seida o que aconteceu. Ela diz que nada aconteceu e pede que ele entre. Seida sugere que as crianças brinquem de esconde-esconde. Nizam diz que não, mas Doruk sim. Seida incentiva Nizam e ela decide jogar.
Doruk começa a contar e Seida pede para Nizam se esconder. Seida olha tristemente para Doruk e se esconde. Doruk termina de contar e vai procurá-los. Bahar encontra os remédios de Enver e os toma, depois lamenta o que acabou de aprender. Arif tenta acalmar Enver e pergunta se ele quer ser levado ao hospital. O alfaiate pede que ela não fale com ele sobre hospitais, depois lamenta por Sirin e se pergunta por que sua filha teve que fazer isso. Ele diz que não consegue acreditar que ainda está vivo para ver isso. Arif diz a ele que as pessoas crescem com coisas assim e quem ainda está vivo fica forte, é o ciclo natural. Enver chorando diz que ainda se lembra de quando sua filha era uma menina doce e não sabe quando ela se tornou aquele monstro. Bahar chega e dá o remédio para Enver que toma, então o velho manda Bahar perdoar sua mãe e para ele, Bahar diz que não tem nada que perdoá-los porque eles não têm nada a ver com isso, só Sirin é o culpado, mas ela não deve ficar impune e deve pagar por isso. Eles levarão essa gravação para Kisme em breve. Arif informa que já fez isso, mas sua irmã lhe disse que não adianta. Além disso, também é difícil provar os seus crimes anteriores e é por isso que ela não pode ser condenada. Porém, o que eles podem fazer é interná-la em um hospital psiquiátrico, se conseguirem provar que ela é capaz de machucar alguém ao seu redor. Enver zangado diz que isso não vai funcionar, aquela mulher tem que ir para a cadeia e não para o hospital. Bahar diz que ela só se importa que Sirin esteja trancada onde quer que ela esteja, porque se não estiver, ela pode acabar matando-a. Enver diz com confiança que quer justiça e assim que encontrarem Sirin o farão. Por outro lado, vemos que Sirin está tentando conseguir um quarto em um hotel, mas não consegue ficar porque a recepcionista não pode cadastrá-la se ela não deixar sua identificação. A maluca ondulada insulta a recepcionista e sai furiosa do hotel, então em uma esquina ela vê vários policiais mostrando uma foto para os transeuntes. Ela se lembra das palavras de Seida e se esconde. Também ouve várias mulheres dizendo que estão procurando uma mulher e ela se lembra novamente das palavras de Seida dizendo que espera apodrecer na prisão. Assustada, Sirin cobre a cabeça e vai embora. Enquanto isso, Arif chega na casa de Seida e eles se sentam na sala, conversam sobre como Bahar teve que enfrentar um problema após o outro e lidar com uma irmã que é um monstro, uma mulher que está feliz em arruinar a vida dos outros. Seida olha para Arif e diz que também sente pena dele, pois parece que ele não estava destinado a ser feliz. Ele fica um pouco triste e Seida pede que eles vivam o suficiente para ver aquela mulher apodrecer na prisão. Sirin chega a outro hotel e quando a gerente pede sua identificação, ela lhe dá 2 notas de 100 liras para que ele não pergunte mais nada. O homem aceita e lhe dá uma chave. Ela sobe até o quarto e ao fazer isso ouve um homem e uma mulher discutindo. A louca ondulada se tranca. Sirin está muito preocupado e não sabe o que fazer. Por outro lado, Bahar está sentada na cama com os filhos e muito triste. Sirin fica sabendo que o casal saiu do quarto e o homem maltrata a mulher, ela fica com muito medo. Enver chora pela filha e Arif olha muito triste para o anel da mãe. Então ele guarda o anel e fecha o baú. No dia seguinte, Seida acorda e pega o envelope que Arif lhe deu. Ao ler o documento que está dentro, ela começa a pular e gritar de felicidade. Seida desce ao apartamento de Arif, rindo, pergunta-lhe como Kisme fez para que Dursun lhe entregasse Arda. Arif conta que sua irmã lhe pediu que não perguntasse sobre o método que usava e que apenas amasse seu filho. Seida agradece e corre até o apartamento de Bahar. Arif fica tão feliz que abraça o pai. Bahar abre a porta e ouve as boas novas, assim como as crianças e Enver. Todos ficam felizes por Seida e se abraçam com força. Satyumiz está com Arda na casa de Henry e prepara pão para os dois. Ele ouve seu celular tocando no quarto de Henry e corre para atender. Seida o cumprimenta e pede que ele o coloque em contato com Henry, mas Satyumiz avisa que não é possível porque ele bebeu muito e está inconsciente na cama. Seida diz que irá lá agora mesmo e desliga a ligação. Sirin acorda e, ainda muito assustada, calça os sapatos e olha pela janela para a rua. Enver informa a Bahar que Sirin levou 5.000 liras com ela, embora tenha deixado mais dinheiro no quarto. Bahar diz que espera que ela saia logo para poder voltar e levá-la diretamente ao hospital. Enver diz-lhe com tristeza que não acredita que o hospital sirva para alguma coisa, tira do bolso a carta que Sirin lhe deu e mostra a Bahar. Ao lê-la percebem que Sirin o ameaçou de suicídio, e ele escreveu quando ainda tinha a arma em sua posse. Bahar pede que ele não acredite nisso. Obviamente foi chantagem e se ele quisesse se matar já o teria feito.
Ela pede que ele não se deixe enganar novamente e que ele guarde muito bem aquela carta, pois ela serve de prova e eles devem mostrá-la a Kismet. Enver diz a ela que ela está bem e diz a Bahar que desde que Arif contou a eles a notícia sobre Sarp na noite passada ele a viu muito calma e isso o assusta muito. Bahar diz a ela que depois de pensar muito ele percebeu que nem sua fúria nem seu choro não adianta, sua força não bate o suficiente, sua voz não grita o suficiente, tudo parece em vão. Por isso ela está tranquila, porque não tem nada melhor para fazer, apenas tenta se convencer de que tudo isso está acontecendo porque Sirin está doente e ela não faria isso se não fosse louca. Então o venerável velho se sente culpado e começa a chorar. Bahar pede que ele não se sinta assim por causa das ações de sua filha, para eles ele é um anjo de Deus e não deveria ficar triste, ela o abraça. Seida chega na casa de Henry e Satyumis abre a porta. Seida vai rapidamente até a sala para ver Arda e pergunta onde está seu pai irresponsável. Satyumis responde que ainda não acordou, bebeu até cair e acredita que o motivo é que a namorada o abandonou. Ele viveu com muitos homens o tempo suficiente para perceber isso. Os dois vão até o quarto de Henry. Seida abre as janelas e o acorda. Satyumis já havia deixado um copo d'água ao lado dela e ela pede que ele se sente para beber. Henry pede desculpas a eles e Seida responde que está tudo bem, ela irá fazer o café da manhã para as crianças e um café forte para ele. Satyumis diz ao pai que ele não deve se preocupar, uma mulher muito melhor que Kismet entrará em sua vida, até Seida é muito mais bonita e alegre, ele deveria se casar com ela. Seida traz para ele uma bebida que o fará se sentir melhor e pede a Satyumis que cuide do pai. Henry fica pensando e Satyumis olha para ele sorrindo. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.